Boa noite, olá, tudo bom, pessoal? Hoje começando mais uma live, hoje com um pouco de atraso por questões pessoais, mas o tema muito legal hoje, masoquismo emocional e baixa autoestima. Legal, hein? Bom tema, pessoal. Masoquismo emocional e baixa autoestima. Você já ouviu falar desse termo, masoquismo emocional? Masoquismo é um termo muito conhecido que, em resumo, é uma certa satisfação pelo ou no sofrimento. Uma satisfação pelo ou no sofrimento. Beleza, o masoquismo emocional, então, presume-se que é um sofrimento, é um prazer pelo sofrimento emocional. E claro, quando a gente está falando de sofrimento emocional, a gente está falando de relacionamentos interpessoais. Então, seriam pessoas, entre aspas, viciadas em sofrer. Beleza? Sofrer nos relacionamentos. Aí, Andresa está falando em relação a um certo masoquismo mais genérico, beleza? Então, sofrer nos relacionamentos, isso é o masoquismo emocional. E tem um estudo muito bacana, mais recente, da Universidade de Ciência e Tecnologia da Noruega, que relacionou, olha que legal, relacionou o sofrimento nos relacionamentos com um hormônio que aparentemente não tem relação com o sofrimento. Coloca aqui, boa noite Eliese, tudo bom? Coloca aqui o pessoal que está atento à live, qual seria na sua visão, na sua perspectiva, esse hormônio que é secretado, que é o termo técnico para liberação hormonal, secretado, liberado, quando estamos sofrendo por amor. Qual seria o hormônio? Coloca aqui, pode chutar, tá? Pode chutar. Não precisa pesquisar no Google não, até porque eu vou falar daqui a pouquinho. Qual seria o hormônio que é secretado pelo nosso organismo quando estamos sofrendo por amor? Coloca aqui, vou esperar vocês, enquanto isso vou falando um tema anterior para chegar nesse ponto. Então, beleza. O masoquismo emocional seria uma atração recorrente, ou seja, sempre eu vou me atrair por pessoas que não me correspondem ou que correspondem menos do que eu espero. Então, já aí vem uma questão muito interessante sobre correspondência emocional. O que seria a correspondência emocional? É a mesma medida? É a medida da minha expectativa, do meu desejo, da minha carência? Percebe que nem sempre temos uma clareza em relação a isso? Ou seja, o que é correspondência amorosa? Aí já tem um tema bem interessante para a gente trabalhar. Ou seja, quando é que eu sei que o outro está correspondendo ou não está correspondendo? Como é que isso se dá? Essa correspondência emocional, a gente tem que entender primeiro que correspondência que buscamos. Qual é a correspondência que você busca? O que você está buscando enquanto correspondência emocional? Beleza? Porque talvez nesse jogo aí a sua carência esteja entrando pesado. Sua carência está entrando pesado. E aí, amigo, amiga, fica difícil conviver com você, né? Eu já tive desse lado aí. E tem muita relação com baixa autoestima. Eu vou chegar lá, tá? Vou chegar lá. Existe uma teoria chamada teoria da roda gigante. E quem vive esse masoquismo emocional parece que vive eternamente na teoria da roda gigante, que inclusive foi cantada uma música por, não sei se Chico, não sei, eu sei que é um poema que fala assim, mais ou menos assim,
Mário que gostava de Ana, que gostava de Antônio, que gostava de Maria. É mais ou menos isso, assim, quando a gente está muito por cima, a teoria da roda gigante emocional. Quando a gente está muito por cima, tem alguém por baixo, ou seja, há uma relação de contraponto, essa teoria da roda gigante fala assim, há uma relação de contraponto, onde só há atração quando eu estou por baixo e outro por cima. E claro, se pararmos para ver, também tem gente que está nessa outra ponta, que só tem atração quando quando está por cima e a outra pessoa está por baixo. Você já parou para analisar que pode ser exatamente isso que está acontecendo com você? E que isso tem uma forte relação com hormônios, neurociência e com autoestima? É exatamente isso que eu vou trazer hoje aqui. Pô, eu fiz uma pergunta, não mereço nenhuma resposta. Eu vou refazer a pergunta, que tem muita gente entrando agora. Olha, a ciência, cientificamente, foi descoberto pela Universidade da Noruega, de Ciência e Tecnologia, que quando estamos sofrendo por amor, escolhendo, assim, tendo não tanta correspondência no nosso amor, se doando mais do que recebendo, aquela história que talvez todo mundo aqui já tenha vivido em algum momento da história, e todo mundo já viveu em algum momento, mas tem gente que persiste nesse erro e vive muitas relações assim, muitas relações, vive relação atrás de relação. Aí o pessoal fala assim, rapaz, você tem dedo podre? Aquela menina tem dedo podre, só escolhe quem não gosta dela, só escolhe quem faz mal, não tem isso? Aí a Universidade da Noruega descobriu que existe um hormônio, quer dizer, esse hormônio já era descoberto, mas que esse hormônio era associado agora eu vou dar a dica, hein? Vê se agora sai, a felicidade, momentos de prazer no encontro com outro ser humano, uma alegria. Qual hormônios? Tem dois hormônios muito associados a momentos de alegria, de felicidade. Um deles também está associado, agora descoberto, agora recentemente, associado ao masoquismo emocional, que é estar sempre se vinculando a pessoas que não têm relação com você da mesma maneira que você tem com elas, ou que você esperaria que elas estivessem com você. Qual seria, na sua visão, o hormônio da felicidade? Vocês não vão trazer para mim. Eu estou muito triste. Vocês não trazem para mim, não colaboram aqui com a minha live. Não colocam assim, chuta o hormônio aí, gente. Chuta o hormônio aí. Antes de estudar neurociência, só conhecia dois hormônios, 3. Testosterona, progesterona, só conhecia esses 2. Não conhecia nada. Mas agora, estudando neurociência, eu conheço vários outros. E esse hormônio, já que vocês não trouxeram, eu vou trazer para vocês. 2 hormônios são muito associados à felicidade: a serotonina e a ocitocina. A ocitocina, por exemplo, é conhecida como hormônio do abraço. Quando você abraça uma pessoa, aquela sensação de satisfação, de alegria, vou usar um termo assim, de prazer, mas não é o prazer da sensualidade, tá? Da sexualidade, do vínculo sexual, mas é um prazer, você sabe, né? De um abraço, sei lá, que você dá na sua mãe, na sua avó, um amigo, percebe? Como é liberado isso. Boa noite, Cris, tudo bom? Como é liberado? Então é liberado sempre a ocitocina. E foi descoberta nessa universidade da Noruega, na Universidade de Ciência e Tecnologia da Noruega, que a ocitocina, vamos lá, quais os efeitos da ocitocina, além dessa sensação de satisfação, de alegria, de felicidade e prazer? A ocitocina tem um efeito muito interessante, que é aumentar os níveis de atenção. Então, o que vai acontecer? Quando temos uma liberação da ocitocina, nós ficamos mais atentos. Vamos lá, olha como isso é interessante. Vocês sabem que a atenção tem uma forte relação com memória. Pessoas que falam, eu tenho memória ruim, são pessoas desatentas em geral. Beleza? Abraço é uma coisa maravilhosa. Abraço é um negócio fantástico.
Inclusive, existem estudos dizendo que abraços mais longos têm uma liberação, obviamente, uma liberação muito maior de ocitocina e geram muito mais prazer. Mas a gente dá abraços geralmente muito curtos, né? E o abraço tem essa função, né, de liberar. Então, vamos lá. Uma das funções da ocitocina é essa sensação de prazer. Mas outra função tem a ver com isso que eu estava falando. A memória tem uma forte relação com a atenção. Pessoas com pouca memória, você fala assim, poxa, minha memória é tão ruim, é porque você está pouco no momento presente. Esse negócio de mindfulness, que é a atenção plena no momento presente, esse tipo de ação faz com que a gente tenha muito mais possibilidade de memorizar. TDAH realmente gera uma dificuldade, inclusive é um déficit, né, de hiperatividade e que gera essa falta de atenção, porque a mente fica muito ativa e não relaxa para capturar tudo, né, ficar correndo muito. Então a atenção vai ter problema de memória. E vamos ver, quer ver que é assim? Você provavelmente, você aí, lembre do cheirinho de sua vovó, de seu vovô, sei lá, de alguém, ou um cheirinho, ou qual era a textura do tecido, ou como era, sei lá, o cabelo, quais as cores da pele, os detalhes num abraço de um vovô, de uma vovó, de alguém que você amava. Então, por mais que seja uma coisa muito antiga, às vezes a gente lembra. E eu lembro ainda do cheirinho de minha vovó, da vovó que eu perdi com mais tempo. Uma eu perdi mais ou menos recente, mas tem uma que eu perdi na década de 90, no início da década de 90. Eu lembro ainda do cheirinho do abraço dela. E por que a gente lembra? Porque no momento que a gente tem a ocitocina liberada, os nossos níveis de atenção aumentam. Yang, qual a relação disso com o masoquismo emocional? Calma, vai chegar lá, calma, vai chegar lá. Então, os nossos níveis de atenção aumentam e a gente consegue capturar mais informações daquele mesmo input, daquela mesma cena, porque o nosso nível de captura de atenção está mais alto, beleza? Então, se você sofre, e foi isso que a universidade descobriu, em momentos de perigo, não só em momentos de satisfação, a ocitocina liberada, mas também em momentos de risco ou perigo. Olha que interessante. Então, o risco ou perigo, que a gente sempre soube que libera o quê? A adrenalina. Para a gente agir mais rápido, para a gente agir com mais energia, para a gente fugir ou lutar. A gente sempre soube disso. Só que agora a neurociência está avançando e descobriu também que é secretado no nosso organismo, ou seja, liberado, o hormônio da ocitocina, porque a ocitocina aumenta o nível de atenção. Então eu preciso correr e lutar, mas eu preciso também estar mais atento. Então a ocitocina ajuda a gente a estar mais atento. Olha que legal. Beleza, já sabemos o que? Em momentos de perigo, de risco, de crise, a ocitocina é liberada. E aí, o que vai acontecer conosco? Se liga aí. Quando sofremos por falta de reconhecimento, valeu meu amigo, valeu Andrew. Quando sofremos por falta de reconhecimento numa relação, vem à nossa mente uma percepção de perigo. O perigo do quê? Do fim, né? Do corte daquela relação. Essa crise faz a gente ter mais medo. O medo libera o quê? Adrenalina e ocitocina. Então, a adrenalina e ocitocina. Quando liberou a ocitocina, o que vai acontecer? O meu nível de atenção vai aumentar. Se liga aí, olha que coisa louca, galera. A nossa mente é um negócio interessante. Nesse caso, o nosso cérebro. O nosso nível de atenção é aumentado. Ah, beleza, Cris. Deve ficar aqui pelo menos uma semana aqui. A gente aumenta o nível de atenção, beleza? Aumentamos o nível de atenção porque a gente está com medo.
por conta do risco do fim do relacionamento. Só que esse aumento no nível da tensão faz o quê? Com que a gente perceba sinais, porque a gente está percebendo mais coisas, de que talvez essa pessoa goste de mim. Rapaz, olha, ele nunca fez isso por mim. Caramba, ela nunca fez isso por mim. E às vezes a pessoa sempre faz, mas você nunca percebeu porque não tinha liberação de ocitocina. E aquilo faz o quê? O que é que a neurociência percebeu? Que isso alonga relacionamentos que deveriam ter um fim anterior. Loucura, né? Imagine você, um relacionamento que deveria ter acabado, não acaba por conta do meu medo de acabar, cientificamente falando. Então, como eu tenho medo que acabe, além da adrenalina, libera-se ocitocina, eu consigo perceber mais informações acerca daquele relacionamento e daquele parceiro ou parceira, e eu me iludo achando que agora eu estou recebendo mais atenção do outro, que o outro está fazendo uma coisa diferente. Caramba, ela nunca fez isso, caramba, ele nunca fez isso. E isso faz com que eu fique mais tempo num relacionamento tóxico, daninho a mim. É muito estranho, porque é um ciclo meio que vicioso, que tem que entrar aí a força de vontade sua para você romper. Porque se entrar só o movimento natural, hormonal, biológico, você se mantém nesse relacionamento exatamente pelo medo de perder o relacionamento, aumento da ocitocina na circulação sanguínea, a captação maior de informações, a percepção enganosa de que a pessoa agora está sendo mais atenta e a manutenção no relacionamento. Que loucura, né? E aí, foi até descoberto também uma coisa interessante, que por conta até da liberação da ocitocina, muitas vezes a gente, sabe aquele negócio de se humilhar por amor e tal? A ocitocina também tem uma característica interessante. Quando ela é secretada, liberada em nosso corpo, a gente fica menos inibido. Ela gera também desinibição. Sabe aquela coisa de, é como eles, inclusive os cientistas associam como se fosse algumas doses de álcool, que a pessoa fica, sabe aquele álcool que deixa a pessoa mais alegre numa festa e tal, que tem coragem para paquerar, para, sei lá, conversar mais, que perde um pouco a timidez. Então eles associam que a ocitocina liberada aí também, nesse processo também, ajuda a você ficar assim. E é como se fosse o efeito do álcool. Por isso, há uma relação entre se humilhar por amor e liberação de ocitocina. Beleza, já entendemos do ponto de vista fisiológico, neurológico, liberação hormonal. Agora eu quero falar do ponto de vista psicológico com você, que é um dos temas aqui desse blog, desse canal aqui no Instagram, que é o tema da baixa autoestima. Por que diabos eu me relaciono e mantenho um relacionamento com uma pessoa que não está dando a mínima para mim? Por que diabos eu entro num relacionamento desse? E por que diabos eu me mantenho nesse relacionamento? Cara, olha que coisa interessante da nossa mente. Muitas vezes, olha que loucura, segura aí, viu? Segura aí que é sério, é sério. Quando eu estudei isso, eu falei, caramba, faz todo sentido. Pessoas de baixa autoestima veem como um desafio da sua própria autoestima conquistar pessoas que não estão muito aí para elas, para dizer internamente para si mesmos que sim, eu tenho uma autoestima boa, porque olha o que eu fiz, conquistei essa pessoa que a priori não tem vínculo comigo. Só que o que acontece, galera, se liga, isso é uma tentativa de drible num problema muito mais grave que a autoestima. Então você não vai melhorar
significativamente a autoestima, ficando e se relacionando com uma pessoa que não tá muito afim de você. Isso no momento da conquista gera esse efeito de pô, aí ó, achei que ele não queria nada comigo, achei que ela não queria nada comigo, mostrei que eu fui lá e conquistei, eu sou o cara, eu sou a mulher, percebe? Mas logo após essa pessoa foi conquistada, mas ela continua não sendo muito interessada em você. Ela meio que, no final das contas, ela foi por, sei lá, tanta insistência sua, por quase que, às vezes, uma pena. Vou dar uma chance para essa pessoa. E o que vai acontecer nessa jornada é que você vai engatar numa relação onde, lembra da teoria da roda gigante? Onde o outro sempre está acima de você. O outro sempre está se achando mais. O que eu chamo, e chamo muito recorrentemente, tanto aqui quanto num treinamento que eu tenho para a melhoria da autoestima e perda da timidez, chamado método tal, que eu chamo de é uma relação entre uma pessoa com excesso de energia yang, energia yang do chinês, tá? Das polaridades masculino e feminino, yang, e outra pessoa com excesso de energia yin. Então, esse é um casamento, entre aspas, ideal. Porque o excesso de um preenche a carência do outro e vice-versa. Só que qual é a questão aí? Qual é o problema envolvido? Que, na verdade, não há um preenchimento real. Há um preenchimento fake. Há um preenchimento que não é feito de uma maneira correta. Porque naturalmente buscamos no outro, quem fala isso não sou eu, não é a psicologia, desde lá de trás, o grande mestre da filosofia, Platão, já falava isso, que na verdade buscamos no outro e nos apaixonamos por aquilo que nos carece, que nos falta. Então, o que nos falta nos atrai, o que nos falta nos gera vínculo. O que nos falta nos faz amar. Beleza? Então, se eu já tenho algo, eu não tenho por que me atrair. É muito, muito lindo isso de Platão. E quando você para ver na vida real, é assim. A gente se apaixona por pessoas que têm algo de muito caro em coisas que a gente considera muito caras, muito importantes para nós, e que essas pessoas já têm bem desenvolvidas. E é muitíssimas vezes de maneira inconsciente. Inconscientemente eu olho e falo, caramba, inconscientemente, é meio inconsciente processando. Porque o nosso inconsciente, vamos lá, eu gosto desse papo sobre inconsciente. O que é inconsciente? O que é inconsciente, muitas vezes, inconsciente é uma coisa muito simples. Agora, não sei se você está sentado em pé, se está andando, parado, não sei. Está dirigindo um carro, não sei. Mas agora, você está percebendo aqui o que eu estou falando. E seu inconsciente não está só focado no que eu estou falando. Seu inconsciente está capturando batidas do coração, processo digestório, se sua coluna está ereta ou não, se sua perna está balançando ou não, a temperatura do ambiente que você está, como é que está a respiração. Então, o seu inconsciente, ele capta tudo o que o seu consciente consegue captar, e outras coisas que até nem seu consciente consegue captar, como movimentos peristálticos do intestino. Mesmo que eu queira focar nisso e colocar energia mental para perceber isso acontecer em mim, eu não consigo. Mas tem coisas, como eu falei assim, a sua postura, provavelmente você pensou, como é que está a minha postura? Quando eu falei a temperatura do ambiente, provavelmente você falou, como é que está a temperatura do ambiente? Ou seja, seu consciente foi deslocado para um local onde o inconsciente já estava capturando. O inconsciente já estava lá capturando. E aí, quando a gente tem esse inconsciente que captura tudo, ele captura também tudo de nós, nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossas potencialidades e o que nos carece. Então, naturalmente, de maneira... Falando de coluna, deixa eu ajeitar minha coluna aqui. Naturalmente,
de maneira inconsciente. Oi, Patrícia. De maneira inconsciente, buscaremos pessoas que, para amizade, para a relação amorosa, às vezes até buscar chefes, funcionários, de maneira inconsciente, pessoas que vão trazer algo de valor para nós. E olha, se liga aí na loucura. Muitas vezes, esse algo de valor é rechaçado por nós, conscientemente. Cara, isso é muito louco, mas é o que é. Mas é o que é. Por que é muito louco? Porque, digamos, eu não gosto de pessoas agressivas, tá? Digamos que é isso. Eu não gosto de pessoas agressivas. Mas, cara, na minha vida, toda hora tem um chefe, sei lá, ou uma namorada, ou, sei lá, um amigo que aparece, quer brigar na festa. O cara é legal pra caramba, mas, pô, quer nunca brigar. Toda hora aparece alguém extremamente violento. E eu me vinculo com essa pessoa e tal, não sei o que, e essa coisa da violência me afeta. Beleza? Digamos. É só uma hipótese. O que acontece? Internamente, meu inconsciente pode dar um super valor para a violência, a agressividade. Como algo percebendo o seguinte: Yang, isso carece a você. E de uma maneira inconsciente eu vou me vinculando a pessoas mais agressivas, mais violentas, como se o meu inconsciente falasse: poxa, fica do lado dessa galera e aprende, caramba, a se posicionar, a ser mais agressivo. Não é para você virar uma pessoa agressiva, mas você desenvolver a agressividade dentro de você. E fora também em alguns momentos. Percebe que em alguns momentos precisamos lutar pelas nossas questões? Não dá para conquistar tudo ok, tudo bem. Às vezes precisamos ser mais duros, às vezes na fala, às vezes no olhar. Né? A agressividade não é sair na mão com as pessoas, brigar com as pessoas na rua, trocar soco, não é isso. Às vezes é um olhar. Um olhar. Trocar um olhar. Eu tive que, por exemplo, eu tive que aprender a desenvolver olhares agressivos para me posicionar mesmo. Porque às vezes um olhar agressivo te salva de uma agressão de outro. Seja um assalto, seja um insulto, seja uma briga, uma agressão, um xingamento. Porque tudo começa com um olhar. A primeira pessoa vai te ver. Eu até tenho uma história muito legal sobre olhar, gente. Acredite se quiser, tá? Mas aconteceu. É bem interessante essa história. Era domingo de manhã, eu estava passeando com meu cachorro aqui na minha rua. Domingo de manhã, minha rua é muito vazia, muito tranquila. Sem movimento quase nenhum. E era cedo, para domingo era muito cedo. Porque era tipo umas 8 horas da manhã, 7h30, talvez um pouco mais cedo. Mas se liga aí, a importância de um olhar. E aí eu tô passeando com o meu cachorro, de boa, tranquilo, a rua pouquíssimo movimentada. Já é uma rua sem movimento quase. E quando eu tô andando distraído, passou um carro. Assim eu tava distraído, fiquei. E eu vi que o carro parou um pouco mais na frente, né? Continuei tranquilo, um carro andando, parando na frente. E a rua vazia, repito, a rua vazia, não tinha ninguém na rua. Pessoas, carro, nada. E o cara começou a dar ré. Cara, vamos combinar, eu não preciso pagar para ver, nem você. Pode ser que ele tenha dado ré só para fazer uma pergunta de onde é a rua tal, onde é prédio tal. Pode. Mas eu não vou pagar para ver. E aí eu fiz o quê? Ian, você fez o quê? Sacou uma arma e apontou para ele? Não, gente, eu nem arma tenho, tá? A questão não é essa, estou falando do olhar. Eu simplesmente me posicionei, mudei minha posição corporal, porque eu estava distraído passeando com o meu cachorro. Então, na hora que eu percebi aquele movimento, de maneira quase que até inconsciente, não foi nem proposital, eu fiz assim, ó. Cresci e olhei. De maneira bem... Meu irmão, se você chegar aqui, eu vou destruir você. Não sei nem o que eu pensei, mas foi um pensamento mais ou menos assim. Eu ia destruir? Não sei. Se ele chegar com a arma, não ia ter nem como fazer nada disso.
E juro pra vocês, esse cara parou o carro. Antes de chegar assim na lateral minha, então ele recua, ele parou, sei lá, uns 20 metros na frente. Ele deu ré, quando chegou a uns 10, 8 metros de mim, eu comecei a olhar e quando chegou, sei lá, uns 5, 6 metros, esse cara parou e simplesmente foi embora. Não sei. Esse é o fato. O que foi, não sei. Ele ia me assaltar e ficou com medo? Não sei. É uma possibilidade. Ele deu ré porque achou que eu era alguém conhecido e depois viu que não era? Pode ser. Ele ia perguntar e me achou meio violento e se mandou, ficou com medo também? Não sei. Eu não sei. O que eu estou falando para vocês é que eu acredito na versão mais provável. Eu estou na cidade, na capital, onde acontecem mais violências no Brasil. A Bahia é o estado brasileiro onde tem mais assassinatos em todo o Brasil. Então eu não quis pagar para ver. Então é uma coisa muito comum um assalto aqui. Quem é daqui sabe disso. E quando eu lancei esse olhar, isso de certa forma, esse olhar agressivo, que a minha alma teve que aprender ao longo da vida, fez com que aquele posicionamento meu me preservasse de uma agressividade do outro, talvez. Percebe? Então, e quem fala magistralmente disso é o Jung, Carl Gustav Jung. Ele fala assim, olha, preste muita atenção às coisas repetidas na sua vida. Isso é muito mágico, é maravilhoso. Preste atenção às coisas repetidas na sua vida. Caramba, não importa para onde eu vá, sempre eu lido com, já mudei de empresa 4 vezes, 5 vezes, sempre tem um chefe que faz assédio moral comigo, que me humilha na frente dos outros, que não respeita meu trabalho. Cara, não é coincidência. Algo na sua alma está se conectando a esse tipo de coisa. Olha, eu tô saindo do aspecto legal, tá, gente? Isso é super errado, entra com o processo, faça tudo, beleza? Tô falando dos aspectos psicológicos. Algo na sua alma tá querendo que você desperte e às vezes, como eu disse, até aprenda com algo que você rechaça dentro de si. Rapaz, eu não gosto de gente lerda. Não tem gente, sei lá, muito agitada. Pô, quando eu vejo uma pessoa lerda, caramba, não tem jeito, velho. Toda hora eu me bato com alguém lerdo, rapaz. E minha esposa não sei como, e meu amigo eu não sei como. Cara, o que é que esse ritmo mais lento da vida tá querendo trazer para você? Que aprendizado tem aí? Ora, tem algo a ser aprendido. Tem algo a ser aprendido. E é como se fosse, eu gosto de falar isso, a vida é um negócio maravilhoso, porque eu nunca fui muito jogar videogame, mas é muito interessante quando a gente faz uma relação com o videogame. Aqueles videogames de fase, eu não sei se todos são de fase, acho que não, né? Tem uns que são de luta. Videogame de fase, sei lá, vou pra minha época, hein? Vou rebobinar a fita, retroceder. Sei lá, Super Mario ou Sonic. Que é uma fase que você tem que passar por alguns desafios. E no final tem um chefão. Enquanto você não descobre como passa dessa fase, você volta para essa fase e tem que fazer ela de novo. Tem algumas manhas a aprender em cada fase. Então é como se coisas repetidas falassem para mim, cara, o que você precisa aprender? E quando a gente olha dessa perspectiva, muda tudo, né? Em vez de, pô, toda hora acontece tal coisa. O que é que eu preciso aprender? Teve uma vez mesmo, voltando nesse tema de assalto aqui, entrei nele, eu não sei por que voltei. Isso foi o ano de 2003. Pô, 20 anos atrás, caramba. Foi 2003, 2003, talvez 2004, acho que 2003. Vamos lá. Ah, mais uma pessoa aí, viu? Se revelando, mentindo. Eu fui assaltado, pessoal, 2 vezes na mesma semana. Eu fui assaltado na quinta ou terça ano? Quinta ou terça?
Não, acho que foi terça. Foi assaltado na terça. E aí, na quinta, era Semana Santa, alguma coisa assim, eu viajei. Precisa resolver, viu, Tamara? Na quinta ou na sexta eu viajei. Quando eu viajei, eu fui assaltado de novo. E eu lembro que o assaltante, e foi um assalto bizarro, daqueles caras entrar na casa, foi uma casa de praia, o cara entrou na casa e levou tudo de todo mundo, e a gente ficou preso no quarto, um negócio horrível, não desejo a ninguém, situação péssima. E ele tá lá no quarto perguntando, cadê? Só tem 3 celulares. Tinham 4 pessoas na casa, né? Só tem 3 celulares, cadê o outro celular? Fala, Hag, beleza, meu querido? Aí eu fiz assim, aí meu amigo falou, meu amigo tá sem o celular. Ele, tá sem o celular? Que história é essa, rapaz? Não é que ele foi roubado essa semana. Pô, você... Como é que ele falou? Tipo, você é otário mesmo, velho. Foi roubado essa semana, tá sendo roubado de novo. Rapaz, velho, tô dando risada agora, mas na hora eu fiquei com a raiva uma raiva do cara, irmão. O cara te roubando, bicho. Com arma, com faca, pô, todo. E depois fale comigo no privado, Itamara, que eu vou te passar uma coisa bem legal, acho que você vai gostar. E o cara ainda dá risada na minha cara. Eu fiquei pirado. Mas aí, voltando, o que é que eu preciso aprender com isso? Fiquei refletindo, caramba, o que a vida quer me dizer com isso, velho? Na mesma semana você assaltar 2 vezes. Qual o recado, qual a lição que tem aí? E olha, as duas, a relação o que eu peguei eu teria que ter mais atenção nas duas. Eu fui um pouco relapso. Tudo bem, o assalto nunca é culpa, vamos lá, deixar claro, né? O assalto nunca é culpa da vítima, tá? Mas, se eu vivo numa cidade violenta, eu tenho que ter umas atitudes que sejam mais condizentes com isso. Então, esse olhar de o que me falta faz toda a diferença. Se você vive relações onde você só sofre e você sempre escolhe parceiros ou parceiras que não te valorizam, que você valoriza demais, que você sofre, tararara, e se isso é um ciclo, tem uma lição a ser aprendida com isso. E você ainda não pegou a chave que vai te tirar dessa sala, dessa prisão. Você ainda não pegou a chave e por isso vai voltar a esse processo sempre. Porque não tem a ver com supervalorizar o outro. Antes tem a ver com subvalorizar-se. Achar-se incapaz. Gente, já teve gente que relatou pra mim que, sei lá, escova os dentes, 8, 10 vezes por dia, porque na cabeça dela, ela tem um mau hálito. Não tem, de fato, porque ela perguntou para as pessoas nem, mas na cabeça, criou essa coisa que tem mau hálito, só para ela se sentir inferior ao outro. Ou seja, a autoestima chegou a um nível tão baixo, subterrâneo, como alguém falou aqui, como Itamara falou, subterrâneo, que a pessoa criou na mente uma saída sensorial fictícia, que seria o mau hálito, para falar, realmente eu não posso me posicionar, não posso estar perto de ninguém porque eu sou inferior, porque eu tenho mau hálito. Então é bem interessante isso. Tiago Rodrigues, eu não conheço Tiago Rodrigues não, viu? Martiliana Albuquerque. Ou seja, pessoal, tem a ver com desenvolver em si o que te falta. Não necessariamente se vinculando ao outro, mas perceber, caramba, o que é que me falta? E eu falo muito disso, das energias yin yang dentro de nós, das energias de recepção e de ação, das energias de sol e de terra, das energias de dia e de noite, do masculino e do feminino dentro de nós. Temos que ativar o que nos falta. E olha, eu não sou o cara que fala, o que importa é ter autoestima alta. Não, eu nunca falei isso.
A autoestima tem que ser equilibrada, porque é ridículo pessoas com autoestima alta demais. É feio. É feio. Eu não conheço não. Eu tô por fora de atores também nesse momento, viu, Martinho? Mas beleza, depois eu vou pesquisar. Porque pessoas que se acham demais, porque sua autoestima tem que ser equilibrada. Equilibrada em relação ao quê? Ao seu tamanho, a quem você é. Equilibrada em relação ao seu potencial, ao que você já traz, a sua história, o seu conhecimento, a sua beleza, a sua força, ao seu dinheiro, ao seu poder, ao seu status. Porque senão fica estranho, né, cara? O cara se acha e você... Com base em quê? Porque beleza, se eu sou um Elon Musk, eu posso... Eu sou um multibilionário, inventor de não sei o que. Pô, aí não é nem autoestima alta, é equilibrada mesmo. O cara é foda. Agora, também, ele tem que se ligar que ele não é assim para, por exemplo, sei lá, a estética. Ele não é o cara mais bonito do mundo. Percebe? E aí ter esse equilíbrio da autoestima, falar onde eu sou bom, onde eu não sou bom e tal. E quando a gente está com a autoestima muito baixa, a gente não enxerga nada de bom em nós. E isso vai fazer com que nos atraiamos por pessoas que se acham demais. E quando vamos olhar, essas pessoas vão ficar com a gente, porque elas também precisam entender como é a humildade, como é essa... Só que eles não sabem disso, beleza? Eles não sabem. As pessoas que têm autoestima muito alta acabam se vinculando a pessoas com autoestima baixa, fica uma relação super tóxica, daninha para os dois lados, tá? Porque numa relação é para haver troca, aprendizado, crescimento e multiplicação. O certo é que numa relação as pessoas saem muito melhores do que quando entraram. Que você olha um casal e fala, caramba, velho, quem era esse cara, quem ele é hoje? Caramba, quem era essa mulher, quem ela é hoje? Porque um juntou com o outro e puf, e você olha, caramba, que massa. Mas numa relação tóxica você vê que o cara sai pior do que entrou, a mulher sai pior que entrou, ou o cara sai pior, a mulher sai pior que entrou, o cara sai pior que entrou. Porque a relação foi daninha para os dois. Aparentemente quem sofre, e talvez visivelmente quem sofre mais, é quem tem baixa autoestima. Mas quem tem autoestima muito alta, também nesse relacionamento, ela não vai demonstrar sofrimento, não vai demonstrar dor, não vai demonstrar quase nada, porque ela tem autoestima alta, ela se acha, ela não precisa de ninguém e tal, né? Mas ela não trouxe para si o que a relação poderia ter entregue, que é esse crescimento. E por isso também foi daninha para ela a relação. Então, se você tem problema de autoestima, você precisa atacar isso. Você precisa melhorar, ativar mais a sua autoestima. Caso te interesse, fale comigo no direct. Eu tenho um treinamento chamado Método Tal, onde eu vou ensinar, vou falar um pouco sobre autoestima, sobre polaridades, sobre a polaridade yin yang, sobre os arquétipos do masculino e do feminino e de como ativar em nós o que nos falta. Então eu vou falar para pessoas que têm um excesso de energia masculina, yang, quem tem excesso de energia feminina, yin, e eu vou falar como regular, como buscar o que nos falta, inclusive de maneira muito prática, com atividades, o que você precisa fazer, quais atividades corretas para você fazer para ativar a energia X, Y, Z. Então, é muito eficaz. Se você tiver interesse, fale comigo no direct. Fale, olha, Yang, estou querendo saber mais e tal. E a gente vai trocar uma ideia, vou te explicar como é que funciona. E o treinamento é o treinamento que você vai fazer um investimento, dividir em 12 vezes. E caso você não queira, em uma semana você recebe seu dinheiro de volta, sem explicação, sem mimimi. Beleza? É só falar aí, eu quero dinheiro de volta e pum, dinheiro tá na sua mão. Um forte abraço, pessoal. Vamos desenvolver nossa autoestima, vamos acreditar mais em nós, vamos ser menos escravos de relações de masoquismo, de sofrimento, de vínculo, onde a gente só faz se dar mal, onde a gente só faz sofrer. Ninguém merece viver uma vida assim. Ninguém merece viver uma vida onde a gente não se encontra, onde a gente não se encontra no outro também, como alguém que pode fazer com que avancemos e cresçamos na vida, beleza? Que a gente tenha uma vida mais plena, porque
como diria Caetano. Eu gosto de parafrasear essa frase dele. A frase dele é: gente é para brilhar e não para morrer de fome. E aí eu gosto de falar isso: gente é para brilhar e não morrer de fome, de expressividade. A gente precisa ser quem a gente é. Valeu, Vaz. Saudade, meu querido. Um abraço, pessoal. Até a próxima, se Deus quiser. Segunda-feira, 21h03, estamos aqui ao vivo pelo Instagram. Valeu, obrigado pela audiência. Tchau, tchau.